Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Mais um vídeo. Dessa vez vou começar um quadro novo aqui no canal. Vai se chamar Por Dentro da Lombada. Então esse vai ser o primeiro episódio, tá? E eu vou falar dessa coleção de lombada do Planeta de Augustine, que chama Contos de Magic The Gathering. Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre essa coleção, deixa seu like, seu joinha, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever se não é inscrito, para dar força aí pro canal. Estamos começando agora, pouquinhos inscritos, e o seu like e a sua inscrição é muito importante pra gente. Galera, como vai funcionar então esse novo quadro, né, por dentro da lombada? Eu sou lombadeiro declarado. Eu adoro coleções que monta imagens na lombada, né, de capa dura. Tenho várias. Se você assistiu o meu vídeo aí de sobre a minha coleção, né, mostrando a minha coleção, você vai ver lá que tem várias delas. E esse quadro aqui eu vou falar sobre cada um dos números dessas lombadas, e aí você vai conseguir decidir se você adquire ou não adquire, tá? E também vai poder ficar por dentro do que traz ou não nessas lombadas. Eu acho bem interessante. Eu ainda não vi nenhum vídeo assim no YouTube, então vai ser um quadro novo, tá? E eu vou começar, né, por esse livro que está aí na tela, tá? Por que eu digo livro? Porque essa coleção ela vai conter 73 livros sobre contos de Magic The Gathering. Primeiramente, se você não conhece Magic The Gathering, ele é um jogo da Wizard of the Coast, um jogo de carta, tá? Joguei há muito tempo, durante muito tempo, Magic, e ele tem uma lore, né, uma história muito baseada em magias, feitiços, divisões, né, de tribos, e aí guerras, e enfim, várias coisas nesse sentido, tá? E aí a Planeta de Augustine decidiu trazer para o Brasil essa coleção de livros que hoje, bom, eu tenho até o número 22, tá? Não sei se tem mais algum aí para chegar. Deve estar para vir, porque eu saí 2 por mês, então tenho até o 22, pego na banca, tá? Custava R$ 49,90 cada livro, agora tá custando, se não me engano, 54. Eu não tenho certeza, não quero falar besteira, eu não lembro se ele subiu ou não, porque eu também faço coleção do Cavaleiro das Trevas, né, do Batman da Planeta de Augustine, que vocês também vão ver nesse quadro. Bom, então, sobre o que trata, né, esse quadro por dentro da lombada. Eu vou falar sobre o que cada livro, né, ele traz, o que tem em cada livro. Vou dar uma breve resenha e o que eu achei, se vale ou não vale a pena, tá? Primeiramente, para você entender sobre o que fala Magic, você tem que entender um pouquinho da lore dele, da história dele, tá? Esses livros eles se passam a partir da coleção, para quem acompanha Magic, de Ravnica, talvez um pouquinho antes, desde que surgiu os Planewalkers, tá? Então os Planewalkers são magos, tá? Que controlam aí o tempo, conseguem viajar entre planos. Então nessa história existem diversos planos diferentes, e cada Planewalker é guardião e responsável por um plano, tá? Nesse primeiro livro vai contar exatamente, né, a história de alguns Planewalkers, do surgimento de alguns Planewalkers, das origens deles. Esse que está na capa aí chama Jace, esse que está aparecendo, tá? E aqui no livro então conta a história do Jace, certo? Conta a história do Gideon, conta a história da Nissa, conta a história da Lilian Vess, e não me lembro mais do outro. Fala um pouquinho sobre o Nicol Bolas, que é um dragão milenar, que a gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles.
E eu acho que eu tô esquecendo algum que eu não me lembro. Qualquer coisa eu coloco aí como anotação, tá? Então o livro conta a história do surgimento de cada um deles, tá? Como foi que eles se descobriram, certo? Então o Jace, por exemplo, que é esse que está aí, né, na tela, ele morava numa cidade, estudava e ele era genial na escola, né? Falando resumidamente. E era muito zoado pelos amigos também. Até que ele descobre os poderes dele e o povo começa a ficar assustado com esses poderes. E aí uma esfinge, né? Esqueci o nome da esfinge agora. Pega ele e leva ele para treinar, tá? Leva ele embora para treinar. A esfinge chamava Aulmeret, tá? Acho que é isso mesmo. Eu vou colocar aí escrito depois o nome da esfinge aí certinho, mas ela chama Aulmeret, alguma coisa assim. Os nomes são bem complexos, tá? Se eu estiver pronunciando errado, me desculpe. E então mostra essa jornada dele de treino. Depois se descobre que essa esfinge usava ele. Eu não vou entrar mais em detalhes para não dar spoilers, né? E aí, mas enfim, narra todos esses acontecimentos até ele chegar a ser quem ele é, o Jace, né? No Magic, os Planewalkers ou os magos, eles usam mana para conjurar suas magias, tá? E cada um usa mana de uma cor. Então, para quem jogou, vai se lembrar, né, que existem as manas. O que acontece, né? Um mana, ele é responsável por ajudar a conjurar uma magia. Se divide em 5 cores: azul, verde, vermelho, branco, preto, tá? Então é azul, verde, vermelho, branco e preto. Cada um é vinculado a um tipo de magia. Então azul seria magia das criaturas azul, vamos falar assim, né? Que mexe mais com manipulação da mente, esse tipo de coisa. O verde está relacionado com criaturas ligadas à força da natureza. O vermelho à força da terra. O branco a forças celestiais, né? Paladinos, anjos. E o preto a forças demoníacas, tá? Necromantes, vampiros. E também é possível juntar essas cores, né? Magos que manipulam esses dois tipos de elemento. Bom, então o Jace, ele manipula o tipo azul e ele lê mentes e consegue invadir mentes, né? Então ele é um Planewalker voltado aí para esse tipo de poder. Bom, então fala sobre a origem dele, tá? Que ele era uma criança super inteligente e que com o decorrer do tempo ele foi estudar com essa esfinge, melhorou os seus conhecimentos e descobriu que a esfinge usava ele somente, e aí ele foi embora, né? E se acaba o capítulo dele, cada capítulo fala de um Planewalker, acaba o capítulo dele ele em uma cidade desconhecida conversando com alguém, tá? E aí depois vai ter continuações sobre essa história, eu imagino que esteja. Bem, o segundo Planewalker que fala aqui é a Lilian Vess, tá? Liliana. A Liliana, ela é um Planewalker que mexe com mana negra, tá? Ela, a princípio, foi uma das histórias que eu mais gostei daqui. Eu sempre gostei de preto e vermelho no Magic, né? Mana negra e vermelha. E essa daqui foi muito bacana, essa história. Ela, a princípio, era uma curandeira que está atrás da cura pro irmão dela, que está muito doente. E no processo de encontrar a cura pro irmão dele, pro irmão dela, né? A gente descobre que ela, além de estudar para ser curandeira, ela também estudava necromancia. E aí ela acaba utilizando necromancia na hora de fazer o remédio pro irmão dela, na esperança de melhorar isso. E ela piora. O irmão dela vira um morto-vivo, começa a destruir tudo.
e ela é obrigada então a se voltar contra o irmão, né? Destruiu a família dela e ela se une, na verdade, no caso, ao Nicobolas, que é um dragão, para conseguir mais poder, imortalidade e juventude, né? E ela consegue isso através de pacto com vários demônios, na verdade 5 demônios. No decorrer aqui da narrativa minha da história, eu vou ir colocando imagens para vocês verem. As artes do Magic são fenomenais, tá? Então praticamente acontece isso, né? E aí tem um desfecho aí que deixa a história para ganchos, né? Vai ter mais ganchos. Então aqui foi mais apresentando mesmo a criação de cada um deles, certo? O próximo Planewalker ao qual eles falam aqui, né? É o Gideon, ou Gideon, tá? O Gideon, ele é o Planewalker da cor branca, tá? Ele estava preso, e ele era praticamente escravizado na prisão. E aí, durante um conflito com o guarda da prisão, ele desperta os poderes dele e ele acaba sendo usado, né? Fazendo um breve resumo, para proteger a cidade que está sob ataque. Então ele se desperta como Planewalker, né, nesse ataque, onde ele ajuda a conter um ataque de ciclopes à cidade. E é muito interessante também a forma como é narrado isso, tá? Ele tem um poder que ele conjura correntes, amarra as pessoas. É muito interessante aqui a forma como é abordado isso, tá? Bem resumidamente acontece isso, tá? Eu não vou ficar falando muito sobre a história, não, para não dar spoilers. Mas a narrativa é muito legal, em diversas partes lembra muito Senhor dos Anéis, até por ter elfos, ciclopes, orcs, tá? Goblins, então é muito interessante. Demônios, zumbis e assim por diante, tá? O próximo Planewalker que é abordado aqui, né, nessa coleção, nesse livro, é a Nissa, que é uma Planewalker ligada à natureza. Ela é da cor verde, então mana verde, e mostra ela, né, andando aí no plano dela, em umas florestas, indo até um lugar desconhecido chamado Zedinkar, que é uma floresta. Algo diz para ela que ela tem que ir para lá. Ela está sendo meio que levada por uma força estranha até lá. Vai ela e um amigo chamado Nazik. São 2 elfos, na verdade. Ela é uma elfa. E ela descobre um local onde os Eldrazi estão aprisionados, estão dormindo em Zedinkar, tá? Mais pra frente, no próximo livro que eu já tô lendo, inclusive, fala um pouco mais sobre esses Eldrazi e começa aí a se desenrolar a história, né? Uma vez que a gente já tem uma base de quais são os Planewalkers envolvidos, tá? Lá apresenta outros personagens que na segunda resenha eu vou falar, só que basicamente acontece isso, tá? E aqui nessa história a Nissa acaba conhecendo elfos negros também, tá? Que são elfos que usam a força do mal também. E é muito interessante aqui o desenrolar, porque essa história termina com ela vendo a prisão dos Eldrazi, tá? Então é muito bacana. E aí ela descobre que tem algo errado, e provavelmente isso vai se desenrolar mais à frente nas próximas histórias. Então basicamente a história da Nissa é essa. E por último, né, a do fogo, que é a Chandra, tá? É a Planewalker do fogo. Ela mora numa cidade, né, uma criança, e os pais são inventores. E ela queria ser uma inventora também. Porém, além de inventora, os pais dela é tipo de uma resistência, e eles trocam
mensagens com alguém de dentro da cidade que é contra a facção que governa aquela cidade, vamos dizer assim. E aí ela é designada para uma missão para enviar essa mensagem, e no decorrer da missão ela acaba sendo abordada por um guarda e ela acaba despertando os poderes dela, que é controlar as chamas. A princípio o pai dela fala para ela nunca mais usar esse poder, porém os guardas começam a perseguir, né, a família dela. A família dela acaba morrendo e ela se volta contra esses guardas. E aí tem todo um desenrolar da história, né? Se volta contra aquele regime e acaba participando inclusive de um duelo numa arena e tudo mais. Então tem o desenrolar aí da história, né? Mostrando bem certinho como é, né, a criação de cada um, como era a vida deles. Então isso é bem interessante, tá? A princípio, galera, essas coisas não são apresentadas nas cards, né, no Magic. Simplesmente você tem o card com a arte e uma habilidade no card, você joga ele. Essa coleção aqui, a própria Wizard, ela dá aval para essa coleção, tá? Então é oficial. E ela te embasa muito bem sobre a história por trás das cartas, e isso é bem interessante. Então eu aconselho bastante, principalmente para quem gosta, né, do jogo Magic the Gathering. Também existe para computador o Magic the Gathering, por sinal é muito bom, tá? Vale muito a pena. Ah, mas eu nunca joguei Magic. Eu posso ler? Pode, porque você se sente lendo um Senhor dos Anéis, vamos falar assim, tá? Um mundo de magia, de mistério. Você não precisa ter jogado o jogo de carta para ler esses contos. Então é muito bacana, tá? Eu tô gostando bastante. Eu acho que vale muito a pena, certo? Então esse é o primeiro episódio de Por Dentro da Lombada. Se não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, seu like, seu gostei. E até o próximo vídeo. Falou, até mais.